no livro do profeta Joel. Então, eu vou separar aqui 1 minuto para que todos achem, né? Claudemir, espere lá, até que todos achem, né? Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, nós leremos dos versos 11 ao 17. Então vamos ler verso 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E hoje à noite o tema da nossa mensagem é: você precisa voltar-se para Deus. Você precisa, é uma necessidade, voltar-se para Deus. Vou ler o texto então, os irmãos acompanhem por favor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Capítulo 2, verso 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Oremos. Senhor, ó Senhor, mais uma vez diante do teu trono nos achegamos, e agora com clamor e súplica, pedindo que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, usando tua palavra, venha falar conosco, e que hoje à noite que fique bem claro para cada um aqui, que o Senhor deseja que todos, sem nenhuma exceção, se voltem para ti. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entendermos a tua mensagem. Amém. Você deve voltar-se para Deus. Era o ano de 1517. Havia uma comoção mundial naquela época. E havia um império governando o mundo conhecido. E dentro deste império havia um homem de nome Lutero. E Lutero, desde criança, ouvira que ele precisava se voltar para Deus. Mas ele ouvira que para que ele se voltasse para Deus, ele tinha que ser uma excelente pessoa. Ele deveria fazer muitas boas obras. Ele deveria ser um grande religioso. Ele deveria dar muito em dinheiro para a igreja da época. Ele deveria se autoflagelar, que é chicotear-se a si mesmo. E ele deveria, com jejuns, com joelhos no chão, implorar para que Deus pudesse agir em sua vida. E talvez assim Deus viesse se compadecer dele. Lutero, naquela ânsia por alcançar essa bênção de Deus, de ter uma vida com Deus, partiu em busca, praticando todas estas coisas. Mas quanto mais ele as fazia pela sua própria força, mais ele se sentia imundo e perdido. Até que ele fez a sua última tentativa e alojou-se em um mosteiro. E naquele mosteiro ele disse: aqui isolado de todos e do pecado, certamente conseguirei o encontro com Deus.
E ele lutava no seu interior para que isso acontecesse. Mas, novamente, quanto mais ele lutava com as suas próprias forças, quanto mais se flagelava, quanto mais impunha suas forças e se dedicava fazendo obras para alcançar a intimidade com Deus, mais distante de Deus ele se sentia. Até que uma noite, não podendo conviver mais com angústia e a certeza de que estava no caminho errado, debaixo de suas cobertas, porque não poderia ler sua Bíblia publicamente, ele abriu em Romanos 1, 16 e 17 e leu: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ai, aquelas palavras, como que uma espada cortante de 2 gumes, penetraram o seu coração. E ali ficou muito claro para Lutero, que não era pelas suas forças, mas era pela sua fé no Evangelho, que ele teria o encontro com o Senhor. E lá dentro do mosteiro, ele entendeu que viveu toda a sua vida longe de Deus, e lá naquela ocasião, ele voltou-se para o encontro com o Senhor. Irmãos, sem medo de errar, eu quero dizer, e quero garantir, que toda a Bíblia é como se fosse a boca de Deus, chamando o homem para se voltar para Ele. Toda a Bíblia é como se fosse a boca de Deus, convocando a humanidade a retornar-se, a voltar-se, a se prostrar diante do seu trono e trono de glória. A boca de Deus buscando o pecador perdido, a boca de Deus chamando o mundo a voltar-se para Deus. E nesse texto o profeta Joel acaba de vez, não é, em alto e bons sons, proclamando o que o Senhor queria para Israel. E o verso 12 e 13 é um clamor desesperado de que as pessoas se voltem para o Senhor. Ele diz: agora mesmo convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Próprio Deus, usando o seu servo, dizendo: agora mesmo. E o profeta Joel conclamou o povo de Israel a voltar-se para Deus, porque Deus tem grande interesse nos seres que Ele criou. E de igual modo, naquela época, hoje, a trombeta precisa ser soada dentro da igreja, precisa ser soada pelas ruas, precisa ser soada nos seminários, porque eu ouvi quando entrei no seminário, que o lugar mais fácil de alguém se distanciar de Deus é dentro de um seminário, porque se preocupa com a obra e se esquece do Deus da obra e se desvia facilmente. Precisa ser tocada a buzina, que conclama as pessoas a se voltarem para Deus. O Senhor está chamando o seu povo, e haverá o dia, e esse dia está próximo, quando o Senhor chamará o seu povo para subir com Ele para sempre para o céu. Você deve voltar-se para Deus. Você não pode viver a vida longe do Senhor. A maior tolice do homem é tentar viver longe de Deus. Agora, nesse texto, o profeta nos ensina a voltarmos para Deus de algumas formas. E eu quero destacar essas formas rapidamente com os irmãos hoje à noite. Primeiro, verso 12. Diz assim: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Note, convertei-vos a mim. Ou seja, o Senhor quer que o seu povo se volte para Deus, para ter uma vida pessoal de intimidade com Ele. O profeta diz: convertei-vos a mim. Venham a mim. Jesus disse: vinde a mim. Irmãos, o caminho da restauração é aberto quando voltamos as costas para o pecado e olhamos para Deus. Quando deixamos o pecado e olhamos para o Senhor. E não é apenas um retorno à igreja. Sabe, muitas pessoas pensam que voltar para Deus é voltar para a igreja. Mas eu estou plenamente convencido de que uma pessoa pode até voltar para a igreja e continuar longe de Deus. Eu creio que o chamado de Deus é primeiro para que a pessoa se volte para Deus, depois ela se volta para a igreja, e para qualquer outra coisa que Deus designar.
Muitos se voltam para a religião, mas não se voltam para Deus. Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele, porque uma vida sem Deus é uma vida sem sabor. Os fariseus eram voltados para o templo, eles eram voltados para as práticas religiosas, eles eram voltados para a lei da época, mas eles estavam longe de Deus, tão longe que Deus veio na terra e eles não viram, não entenderam, não enxergaram, crucificaram o Senhor da glória.